Tudo bom, queridos alunos? Como é que estão? Espero que estejam passando bem. Eu estou fazendo essa gravação porque a gente está tendo alguns probleminhas com a internet. E aí, esta aula, nos outros cursos eu dei via online, mas começou a ficar muito cortado. E aí eu preferi, então, fazer essa aula gravada para que vocês pudessem ter mais facilidade, tá? Qualquer coisa, vocês podem me procurar e via WhatsApp, alguma coisa assim, para poder fazer as perguntas, não tem problema nenhum, tá? É que realmente ficou muito cortado, tá? Então, para que não haja esse problema, eu preferi gravar. Na última aula que nós gravamos, nós estávamos falando sobre o período moderno, falamos sobre alguns filósofos desse período moderno, alguns filósofos importantes desse período. E hoje nós vamos dar continuidade agora falando então sobre a filosofia contemporânea. Tá? Eu falei para vocês que no período moderno nós tivemos principalmente algumas questões importantes, chaves para entender o pensamento moderno, que era justamente, primeiramente, a ideia de progresso e a questão também da ciência, da tecnologia, né, da razão como instrumento base do pensamento moderno, tá? Trazendo uma certeza de que as coisas, se fossem postas neste âmbito aí da ciência, da tecnologia, da razão, da racionalidade, de que nós chegaríamos a um mundo melhor, tá? Porém, o que aconteceu é que, passando esse período moderno e passando esse momento, principalmente do século XIX, esses filósofos, esses pensadores, eles começaram a ver que as coisas não eram bem assim, né? Que essas certezas passam a serem questionadas, tá? Dentro do âmbito da filosofia, principalmente da filosofia. Então, o século XX ele então caracterizado pela era das incertezas. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre por que isso, né? Por que essas incertezas, por que tudo isso vai acontecer, tá? Então, foi no século XX. O século XX foi marcado, então, por grandes convicções no início dele, né? Que, de modo geral, muitos filósofos estavam confiantes no poder da razão. Os cientistas estavam extremamente entusiasmados com os avanços da tecnologia, que eram muitos, tá? E poucas dessas convicções, tá, elas acabaram subsistindo ao final do século XX. Né? No início do século XX, tinha-se muita esperança de que a ciência, a tecnologia, ela iria, de certa forma, resolver os problemas humanos, mas no final do século XX viu-se que não era bem assim, né? E por isso que se caracteriza, então, pela era das incertezas, certo? Nesse período, então, passamos por profundas mudanças, com, por exemplo, 2 guerras mundiais que abalaram o mundo, tá? E tivemos uma escala de destruição que até então não tínhamos tido até então, né? Dentro da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os horrores do nazismo, né? Onde este aterrorizou o mundo pela barbárie que foi realizada, principalmente nos campos de concentração, e como eles tiveram, no início, uma facilidade de expandir, né, as suas intenções. Depois foram detidos, né, pelos aliados, mas fizeram um estrago muito grande na Europa. Tá? A Revolução Russa, que acabou revolucionando o mundo justamente por esse conflito entre comunismo e capitalismo, né? No mundo principalmente pós Segunda Guerra Mundial, né? Caracterizando a Guerra Fria, né?
No entanto, a tecnologia ela trouxe também a corrida armamentista, né, que acabou gerando esses dois conflitos e depois a Guerra Fria. O medo da destruição atômica, que veio depois da Segunda Guerra Mundial, justamente pela, né, a feitura das duas primeiras bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, e depois a construção dessas armas continuaram sendo feitas tanto pelo lado capitalista quanto do lado comunista, né, gerando o que nós conhecemos como Guerra Fria. A degradação ambiental, né, devido a esse crescimento econômico, esse desenvolvimento que muitas vezes não era nem um pouco sustentável, né? E também esses avanços tecnológicos não fizeram muito para diminuir as intensas desigualdades sociais no mundo, né? Então, tudo isso acabou gerando essas incertezas que nós estamos falando. As impressões dos grandes intelectuais que viveram no século XX são díspares e, de alguma forma, até muitas vezes antagônicas, né? Alguns veem como uma época inédita na vastidão dos dramas humanos, tá? Pelos massacres e pelas guerras que aconteceram. As estimativas é que, infelizmente, 187 milhões de pessoas morreram porque alguém decidiu que elas tinham que morrer. Elas não morreram por causa de tsunamis, terremotos, de furacões, não. Porque alguém decidiu que elas tinham que morrer, né? E aí nós contabilizamos as guerras, os massacres, o período de descolonização da África, que foram extremamente violentos. Então, isso daí, gente, caracteriza nada mais, nada menos que 10% da população do mundo em 1900. Tá? Então, foi uma gama muito grande de pessoas que acabaram falecendo justamente porque alguém decidiu que elas tinham que morrer. Tá? Porém, nesse período também nós tivemos uma questão que é interessante. Nós passamos de 1,7 bilhões de pessoas no início do século XX para 6 bilhões, né, no final desse século. Tá? Chegamos hoje a 7 e pouco bilhões de pessoas, né? Então, alguma coisa aconteceu, né? Ao mesmo tempo que nós tivemos essa barbárie, que nós tivemos esse número tão grande de pessoas que acabaram falecendo, nós também acabamos tendo um crescimento populacional, né? Ao mesclar, então, destruição e violência com um estupendo progresso técnico-científico que, de certa forma, melhorou a nossa vida, desenvolveu-se, então, no século XX, uma mentalidade menos arrogante quanto aos benefícios infalíveis da racionalidade do período moderno, né? Destituindo, então, de valores éticos, a ciência e a tecnologia nem sempre trazem um benefício para a sociedade, né? Pelo contrário, eles podem até servir como uma prestadora de serviços à barbárie e à tirania, né? Como nós vemos aí em vários casos de acontecimentos que são visíveis hoje e que foram visíveis no passado, de pessoas que utilizaram a tecnologia para fazer coisas não muito boas, como, por exemplo, o estudo do átomo, que depois acaba gerando a bomba atômica, né? O próprio Santos Dumont, né, que fez o avião para diminuir o tempo das distâncias, né? E depois esses aviões são utilizados até hoje como uma das maiores armas de guerra. Então, quer dizer, muitas coisas foram utilizadas para o bem, mas depois elas foram né, se perverteram, o homem perverteu essas coisas e acabaram sendo utilizadas para o mal, né? E dentro de tudo isso, nós vamos ter uma das primeiras escolas que nós vamos estudar nesse período aqui, que vai ser a escola existencialista, né? Com todos esses dramas, com todas essas angústias que nós vamos ter nesse período, nós temos uma escola que vai lidar justamente com o estudo dessas angústias, né? Que é a escola existencialista.
Tá? O termo existencialismo, então, ele designa o conjunto de tendências filosóficas que, embora divergentes em vários aspectos, têm na existência humana o ponto de partida, né? E o objetivo fundamental da reflexão. Por isso, podemos designá-las mais propriamente dita como a filosofia da existência, e a existência no plural, tá? Por quê? Porque cada um vai ter a sua percepção da existência. E aí entramos numa discussão bastante interessante. Qual que seria a diferença entre viver e existir? Né? Dentro de uma perspectiva filosófica, o viver é a ação biológica, né? Nós vivemos porque nós respiramos, nós nos alimentamos, né? Nós descansamos, logo vivemos, né? Mas o existir, né? O existir, ele, segundo a filosofia, ele vai um pouco além dessas questões, né? Então, se refletirmos sobre o tema, veremos que existir implica a relação do homem consigo mesmo, o entendimento, o autoconhecimento, né? Com os outros homens, né? Com os objetos culturais e com a natureza, ou seja, é o teu entendimento, ou seja, o entendimento de si, né? O entendimento dos outros e o entendimento das coisas que estão ao seu redor. São relações múltiplas, concretas e dinâmicas, tá? E também relações determinadas e indeterminadas. Sobre esses temas, os filósofos existencialistas elaboraram diversas interpretações cujo denominador comum é a certeza da vida dramática do ser humano, né? Então, nós vivemos um drama humano, esse drama é inerente a todos os seres humanos, cada um vai ter os seus devidos dramas, né? E nós vivemos neste mundo e nós temos e nós nos deparamos com essas realidades do que é viver aqui nesse mundo. Vejamos algumas concepções características do existencialismo acerca de algumas ideias básicas, né? Por exemplo, o ser humano, tá? É uma entidade como uma realidade imperfeita, aberta e inacabada, que foi lançada ao mundo, e vive sobre riscos e ameaças. Tá? Então, segundo o existencialismo, o ser humano é uma construção contínua, né? E que está aqui nesse mundo e tem que conviver com as coisas deste mundo. Tá? Até quando a gente fala lançado a este mundo, traz um certo peso, né? Até dá para fazer uma certa analogia com outras coisas que muitas vezes a gente já viu aí, tanto no âmbito religioso, principalmente. A liberdade humana, então, não é plena, mas condicionada a circunstâncias, tá? Históricas e experiências. Nesse sentido, querer não identifica o poder. Então, aquela historinha lá da Xuxa, tudo pode ser, só basta acreditar, não é bem assim, né? A gente sabe que nem tudo que a gente quer nós temos liberdade para fazer. Temos liberdade, mas também temos que entender que existe resultado, né, para certas liberdades, tendo em vista se essas liberdades ou se essas ações não estiverem de acordo com as regras instituídas pela sociedade. Nós podemos sofrer penalidades. Então, a grande discussão seria, somos totalmente livres? Não somos? Né? Se existem as regras, somos livres? Não somos? Então, esse é um questionamento bastante interessante. Então, outra questão, tá, é que a vida humana não é um caminho seguro em direção ao progresso, como dizia os modernos, né? Ao êxito, ao crescimento, tá? Ao contrário, é marcado por situações de sofrimento, como doenças, dor, injustiça, luta pela sobrevivência, fracasso, velhice e morte. Tá? Uma visão bastante pessimista. Depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre o porquê disso. Com isso, não podemos ignorar o sofrimento humano, a angústia interior e a exploração social. É preciso considerar esses aspectos adversos da vida e encará-los de frente, porque essa é a nossa realidade, né? E é justamente por isso, porque nós temos essa realidade, que vendo essa realidade, vendo a nossa situação, nós nos angustiamos. Tá?
Nós temos, dentro da filosofia existencialista, uma origem que vai se dar, mais propriamente dita, no final do século XIX e no início do século XX, acabam influenciando o século XX. Porém, as suas origens elas são anteriores, né? O que nós consideramos os pré-existencialistas, os pais desse pensamento existencialista, tá? Entre eles Schopenhauer, tá? Que é conhecido, né, como um filósofo extremamente pessimista, né? Que ele dizia, né, que a dor é extremamente importante porque a dor, o sofrimento é o que faz com que a gente possa entender que nós estamos vivos, né? Soren Kierkegaard, tá? Uma das atividades que vocês vão fazer é sobre ele, né? Ele vai trabalhar também essa questão da angústia humana, muito profundo na teoria dele, tá? O Soren, ao contrário dos outros, acredito eu que é o único assim que tem uma ligação favorável ao cristianismo, tá? Porque o Nietzsche também é outro importante, até um dos primeiros que nós vamos estudar aqui. O Nietzsche ele tem uma relação muito grande com a religião, porém ele é um árduo questionador, né? Dizendo que a religião é um processo onde tu traz um controle que deixa o ser humano fraco, né? E o outro, Russell, também, que é extremamente importante para que a gente possa entender esses pré-existencialistas, né? Nietzsche, então, começamos por Nietzsche, Friedrich Nietzsche, nasceu em 1844, data importante, principalmente para nós adventistas, e morre em 1900. Ele nasceu na Alemanha, ele foi filho de um culto pastor protestante, possuía um gênio brilhante, tendo estudado grego, latim, teologia e filosofia. Ele, em 1869, tornou-se professor titular de filosofia na Basileia. Um detalhe importante, gurizada, ele nasceu em 44. Em 69, ele já era professor titular. Tá? Com apenas 25 anos. Tá? Realmente, era um cara, assim, bem precoce. Dentro da concepção teórica de Nietzsche, começa seu trabalho estabelecendo uma distinção entre dois princípios gregos, o apolíneo, tá? E o dionisiaco. Eu não consigo falar essa palavra, é uma coisa do aula. O pensamento de Dionísio, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande para falar essa palavra, não sei porquê. A partir da perspectiva dos deuses Apolo, tá? Que era o deus da razão, da clareza e da ordem, e de Dionísio, que era o deus da aventura, da música, da fantasia, da desordem, né? De toda a doideira que está atrelada a tudo isso. Tá? Para Nietzsche, esses dois princípios ou dimensões complementares da realidade, o apolíneo e o dionísico, foram separados na Grécia socrática, e o culto à razão, que era de Apolo, no caso, secou a seiva criadora da filosofia, tá? Contida em Dionísio. Posteriormente, ele desenvolveu, então, uma crítica intensa dos valores morais propostos por uma nova abordagem, a genealogia da moral, ou seja, ele vai fazer um estudo para poder entender as origens dessa moralidade. Tá? Com isso, o estudo da formação histórica dos valores morais, certo? A conclusão de Nietzsche foi de que não existe uma noção absoluta de bem e mal, tá? Que isso ele é instituído socialmente, tá? E por sociedades variadas, o que é bem ou mal passa a ser relativo. Para ele, então, as noções morais são elaboradas pelos homens a partir dos interesses humanos, tá? Então, cada comunidade, cada sociedade que tem seus interesses vão determinar o que é moral, né? Ou vai determinar o que é moral e o que não é moral. Ou seja, são produtos históricos culturais, depende da cultura. No entanto, as religiões como o judaísmo e o cristianismo, eles acabaram impondo esses valores
os valores humanos, e passaram a dizer que isso, para controlar as pessoas, que isso era a vontade de Deus. Para o filósofo, grande parte das pessoas acomodam-se numa coisa chamada moral do rebanho. O que é a moral do rebanho? A moral do rebanho é tu seguir um caminho, tá? Seguir uma ideia sem fazer um questionamento, né? E a gente consegue perceber muitas vezes isso em muitas religiões, né? Aqui ele está fazendo uma crítica bastante contundente ao cristianismo católico, mas isso a gente percebe em muitas religiões. Algumas pessoas até me perguntam, né? A gente está numa escola confessional cristã, adventista, e eu sou professor de filosofia, sou professor de história, de sociologia também, e muitas pessoas me perguntam, tá, mas por que quer dizer, como, né? Não é por quê, como? Estudando essas áreas, eu continuo cristão, né? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, principalmente as pessoas fora, né, do nosso meio, e algumas pessoas até de dentro do nosso meio. Porque para muitas pessoas, tu estudar essas áreas e ser cristão são duas coisas que são incompatíveis. E aí eu justamente entro nessa questão aqui para justificar o porquê que eu continuo acreditando no que eu acredito, né? Porque se tu for ver, por exemplo, a estrutura da nossa igreja, ela não é uma estrutura que prioriza a moral do rebanho. Na verdade, infelizmente, muitos membros da nossa igreja, por comodidade, se colocam na moral do rebanho, mas não é uma coisa que a igreja incentiva. A igreja incentiva a gente ter um estudo sistemático da Bíblia, né? De que a gente questione, que a gente pergunte, que a gente entenda, que a gente discuta. A gente tem uma escola sabatina justamente para isso. Só que a grande questão é o seguinte, que infelizmente hoje o que eu tenho visto é que muitos têm se colocado na moral do rebanho. Porque é cômodo, né? Praticamente o único conhecimento que as pessoas têm da questão da religião ou até mesmo da moralidade é nada mais, nada menos que o conhecimento que o teu pastor passa para ti no sábado ou no domingo, ou sei lá que dia. Então, tu não tem um conhecimento que é teu, que é produzido por ti, que te dá a capacidade de questionar certas questões que são ditas, né? Não, tu simplesmente senta ali, tu ouve e aquilo ali que tu ouviu passa a ser tua regra de fé e prática, né? Eu não estou dizendo aqui que as pessoas elas não têm que acreditar no que o pastor fala, não é isso, tá? Não é isso. Mas as pessoas elas têm que ter um conhecimento, até mesmo para saber o que está sendo falado, se isso é verdade ou não é, né? Então, é uma questão bem interessante. Aí ele vai dizer o seguinte, a moral do rebanho, então, ela passa a ser a base da submissão refletida aos valores dominantes da civilização cristã e burguesa. Então, eu particularmente, eu acredito na igreja adventista porque nós somos a igreja, fomos e temos que continuar sendo a igreja da Bíblia, ou seja, se nós estamos aqui é porque nós estudamos, é porque esse conhecimento é relevante, ele é importante. Então, esse é um ponto importante da religião adventista. É por isso que nós temos dentro da nossa religião pessoas que são intelectuais, que estudam profundamente determinadas áreas do conhecimento e que são adventistas porque acreditam justamente que nós subvertemos a ordem da moral do rebanho. E eu fico muito estressado quando eu tenho que dar o braço a torcer e dizer que o Nietzsche estava certo, porque existem pessoas que seguem sim a moral do rebanho. Então isso é uma questão bem complicada. Assim, se compreendermos que os valores presentes em nossas vidas são construções humanas, se questionarmos os valores dos valores, estamos no dever de refletir sobre nossas concepções morais e enfrentar o desafio de viver por nossa conta e risco, é o que ele vai dizer. Então, a partir do momento que tu te desvincula dessa questão dessa moralidade que é praticamente imposta a partir da moral do rebanho, tu entende que tu está por conta e risco e que não existiria um Deus aonde ele que
justamente colocaria essas regras para o ser humano, em que isso daí é uma criação humana e que tu está por conta e risco. Tá? Segundo a análise de Nietzsche, no momento em que o cristianismo deixou de ser a única verdade para se tornar uma das interpretações possíveis do mundo, toda a civilização ocidental e seus valores absolutos também foram postos em xeque. Tá? Nesse contexto, ocorre então uma escalada do niilismo, que deve ser entendido como um sentimento opressivo difuso, próprio às fases agudas de ocaso de uma cultura. O niilismo, então, moderno, no caso, apontado por Nietzsche, assentava-se entre outras coisas, desculpa, na formação da morte de Deus, né? O que é a interpretação da rejeição da crença de um ser absoluto, transcendental, capaz de traçar para todos os humanos o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se não tem isso daí, então porque na verdade ele vai dizer o seguinte, que Deus não criou o homem, mas sim o homem criou Deus para controlar o homem, certo? Então, assim, por meio do niilismo, o homem moderno viveria a perda do sentido dos valores, tá, superiores da nossa cultura, que são justamente colocados pela religião. Por essa ótica, o niilismo seria, então, um sentimento coletivo de que nossos sistemas tradicionais de valores, tanto no plano do conhecimento quanto no plano ético-religioso ou sociopolítico, ficariam sem consciência e já não podem mais atuar como instâncias doadoras de sentido e fundamento para o conhecimento e para a razão. Ou seja, então tu está por conta e risco e justamente tu vai ter que entender que essa moralidade, essa concepção de certo e errado, ela não existe. Uma das coisas também interessantes que nós vamos falar sobre o Nietzsche é que ele vai construir uma ideia de que tem certas pessoas, tá, que vão ter a capacidade de criar morais, ou criar uma moral, desculpa, e que essa moral ela seria, de certa forma, seguida por outras pessoas, tá? Isso ficou conhecido como a teoria do super-homem, né? Onde tu tem pessoas especiais dentro da sociedade, aonde ela consegue, de certa forma, influenciar as outras pessoas a partir da criação de uma determinada moralidade. Algumas pessoas seguiram essa ideia, como Hitler, por exemplo. Então, este ponto é um ponto bastante interessante, certo? Ficamos por aqui. O que eu vou pedir para vocês, tá, é que vocês deem uma pesquisadinha sobre Soren Kierkegaard. Eu vou pôr depois atividadezinha ali certinho para vocês entenderem qual é a concepção de existencialismo segundo Soren Kierkegaard, né? Tá? Que é um dos filósofos pré-existencialistas que eu particularmente acho bastante interessante. Espero que todos fiquem bem, tá? Um abraço. Fui.